pessoal, tudo bem? Eu sou a Gabriela e eu vou dar aula para vocês de adoração, né? Vou me apresentar um pouquinho. Eu sou Gabriela Trindade Figueiredo, eu sou casada com Marcelo Trindade Figueiredo, ele vai falar um pouquinho com vocês a respeito de oração. Eu sou missionária há 6 anos, numa casa de oração que aqui em Florianópolis, que se chama F-Hop. A casa de oração existe há 6 anos já, e eu sou missionária há 6 anos, eu tô com eles desde o início. Então, para quem não conhece a sala de oração, nós fazemos turnos de segunda a sexta, das 10 da manhã às 10 da noite, onde nós cantamos a palavra e oramos a palavra de noite. E essa visão ela nasceu nos Estados Unidos através de um pastor chamado Mike Bickle, que há mais de 20 anos tem uma sala de oração 24/7 lá. Um dos pastores que fundaram a casa de oração, que ajudaram a fundar lá com o Mike Bickle, eles vieram para o Brasil debaixo de um comando de Deus para abrir uma casa de oração aqui. Então, já há mais de 6 anos existe essa casa de oração e enfim, é um prazer estar aqui falando com vocês. Espero que aquilo que eu vá falar venha ministrar ao seu coração e mude a sua visão a respeito de adoração, né? Então, para começar, eu vou falar um pouquinho sobre a adoração no âmbito musical, né? Nós sabemos que a adoração ele é muito mais que música. A adoração é uma vida de rendição ao Senhor. A adoração é reconhecer quem Deus é em todo momento das nossas vidas. Mas falando no âmbito musical, eu quero falar um pouquinho para iniciar, quero fazer uma introdução falando que Deus, ele é um ser musical e toda nota foi criada por Deus, né? Não, a música não foi criada pelo homem, e eu quero que vocês entendam que Deus ele é um ser musical. Desde a eternidade, sons e canções estão ao redor do trono, né? Quando os santos e os anjos declaram a Ele, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Eles estão envoltos de canções e músicas de adoração ao Senhor. Então, uma coisa que eu sempre falo, né? Que a casa de oração, ela é a representação daquilo que acontece nos céus, né? Porque os anjos adoram o Senhor sem cessar e é incrível saber que existe uma casa de oração 24 horas na Terra hoje, que é o IHOP e outras casas de orações também que a gente não conhece. Mas por que nós fazemos casa de oração? Por que nós adoramos a Deus? Isso é uma pergunta que eu quero fazer para você antes de nós começarmos essa aula. Por que nós adoramos a Deus? Por que a adoração deve existir? Por que cânticos espirituais devem existir? Por causa de apenas uma coisa. Porque Deus é digno. E Ele é digno da nossa adoração, Ele é digno da nossa devoção. Sabe, hoje a terra, a Bíblia diz em Salmo 19 que os céus e a terra declaram a glória de Deus. E o que é declarar a glória de Deus? É declarar a adoração a Deus. Eles declaram quem Deus é, assim como eu disse, a adoração é declarar quem Deus é. Sabe, a adoração não é só um louvor no culto de domingo. A adoração é o que os céus e a terra fazem 24 horas para Deus. Eles declaram a beleza e a grandeza de Deus. Se nós olharmos para a natureza, se nós olharmos para os pássaros, se nós olharmos para os animais, a lua, os céus, as estrelas, todas elas adoram a Deus sem cessar, porque elas declaram a beleza de Deus. Então, né, voltando ao que eu disse, que Deus ele é um ser musical, assim como Deus é um ser musical, nós somos um ser musical também. A Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, se Deus ele é um ser musical, nós temos um espírito musical. E também, se nós formos analisar, a música ela é a maior forma de entretenimento cultural de gerações e gerações. Se você for olhar, passam décadas e décadas e a música ainda acaba sendo a maior forma de entretenimento, né? E todo mundo ama música. Não tem como alguém dizer que ama música. Todos nós amamos músicas. Por quê? Porque o nosso espírito é movido.
o nosso espírito é movido através da música. Então, eu tô te dando um panorama para você entender que a música, ela é importantíssima na nossa vida, né? Por isso que a Bíblia fala que nós devemos, né, dar a ação de graça ao Senhor com salmos, hinos e cânticos espirituais, né? Nós também vemos histórias onde a música teve o poder de expulsar o espírito maligno, onde através da música houve vitória. Então, Deus, ele usa a música, Deus usa a música para a glória dele. E nós devemos entender a importância da música hoje em nossas vidas e para Deus, né? Então, entendendo que Deus, ele é um ser musical, nós somos um ser musical também, né? O nosso espírito é movido por música. Você alguma vez já ouviu uma canção e aquela canção tocou o mais íntimo do seu ser? Você alguma vez já ouviu uma canção e ela teve poder de mudar as coisas aqui dentro ou chacoalhar as coisas aqui dentro? Então, a música, ela é um mistério. Ela é um mistério no espírito do homem. Há algo tão misterioso sobre a música. Como é que pode tocar profundamente o coração humano ao tocar uma corda de uma guitarra ou uma tecla de um piano? Eu falo pessoalmente que quando eu ouço uma guitarra, quando eu ouço um piano ou uma bateria, o meu espírito se move. O meu espírito se move em adoração ao Senhor. E eu penso, Deus, Tu és digno. Tu és digno de todo louvor e toda adoração, Deus. Ouvir as verdades de uma pregação ungida, o nosso espírito é movido. Mas quando ouvimos verdade de uma canção ungida, o nosso espírito é movido com maior profundidade, né? Então vou dar um exemplo a você. Por exemplo, num culto de domingo, no dia seguinte, o que você vai lembrar mais? As músicas que foram tocadas ou a pregação que o seu pastor fez, o sermão que ele pregou? Com certeza serão as músicas, porque as músicas ficam gravadas, elas ficam na nossa memória, né? A gente consegue decorar facilmente uma canção. Então isso também fala do poder de uma canção sobre nós, sobre o nosso espírito. Então, a música está bem no centro do nosso coração e no coração de Deus. Isto é uma das razões pela qual o diabo quer governar a música, né? Porque ela está bem no centro dos nossos corações. Então, eu vou dar um exemplo lá em 2 Reis 3,15. Diz, vemos no exemplo de quando Eliseu chamou um músico para liberar a unção do Espírito. Então, Eliseu, para você ver o quão tem o poder das canções a nós, né? Eliseu chamou um músico para liberar a unção sobre ele. Ele poderia chamar qualquer pessoa, ele poderia chamar um outro profeta, ele poderia chamar um pastor, ele poderia chamar qualquer coisa, mas ele chamou um músico para liberar a unção sobre ele. Então, nós lendo essa passagem, nós vemos que a música tem poder de levar, de derramar uma porção do poder de Deus sobre nós, né? Agora, compreendendo um pouquinho do que é a adoração, no dicionário, a adoração é amor ou veneração exagerada a uma divindade. Adoração é reconhecer quem Deus é e concordar com as verdades de quem Deus é. Por isso que ainda a importância de nós fazermos canções que declarem quem Deus é, porque nós acreditamos firmemente que as canções ela têm o poder de instruir uma geração a respeito de quem Deus é. Então nós acreditamos que nós podemos fazer a teologia cantada, nós podemos cantar canções teólogas que declarem quem Deus é, né? Uma frase que eu sempre levo comigo é o seguinte: diga-me quais são as canções que uma geração está cantando que eu direi o que ela acredita. Então o que diz isso? Diz quais são as canções que a nossa geração está cantando hoje e eu direi qual é a base da vida dela.
qual é a base, o que ela acredita, o que ela apoia, né, a sua confiança. Então, por isso que eu digo, é muito, muito importante nós cantarmos canções que declarem a respeito de Deus, de quem Deus é, que declarem a glória soberana de Deus, que instruam uma geração de quem Deus é. Né? Por isso que nós precisamos de mais músicas cristocêntricas, mais músicas que falem a verdade do reino de Deus. Né? A nossa geração e a igreja, ela precisa conhecer quem Deus é. A igreja precisa conhecer quem Deus é, porque não há como adorar um ser a quem nós não conhecemos. Então nós precisamos conhecer quem Deus é, para que nós possamos adorar Ele, não só em espírito, mas em verdade também, que diz a respeito do entendimento. Por isso que é muito importante nós gastarmos tempo na presença de Deus, gastarmos tempo na leitura da palavra, estudando as escrituras e conhecendo quem Deus é. Se você é um músico ou se você é um líder de adoração, eu quero que você entenda a importância dessas práticas espirituais na sua vida. Então, existem duas coisas que precisam estar interligadas para que nós possamos conhecer a Deus, que é, primeiro, através do Espírito, é da vontade do Pai que o Espírito glorifique Cristo em nossos corações. Segundo, por meio do lugar de oração e estudo das Escrituras. Então, a palavra de Deus diz em Salmos 14:2 que Deus olha do céu para os filhos dos homens para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Então, agora mesmo, Deus está olhando dos céus, vendo se há alguém que tem entendimento e se há alguém que busque a Deus. Então, o que isso quer dizer? Deus está procurando aqueles que têm entendimento, aqueles que saibam quem Ele é, sabe? Aqueles que realmente decidiram viver uma vida de conhecer a Deus. Então, como músicos, nós temos o encargo de conhecer o nosso Deus, como músicos, como líderes de louvor. Não só em espírito, mas em verdade. Nós precisamos gastar tempo estudando as Escrituras. Deus procura por músicos teólogos, que não somente vai para a igreja para tocar e dar um checklist na sua lista, né, de música. Nós temos que entender que ministrar ao Senhor é um privilégio. É um privilégio estarmos diante da face de Deus, ministrando ao coração de Deus. Uma coisa que um dia um amigo meu disse para mim, que eu carrego para minha vida para sempre, é que o nosso papel como líder de adoração ou como músico não é fazer o fogo descer, mas é fazer um incenso subir. É estar como sacrifício vivo diante do Pai nesta hora. O chamado de conhecer a Deus é para todos, mas principalmente para aqueles que têm o encargo de levar a igreja à adoração. O nosso principal objetivo é cantar as verdades de Deus de volta para Deus. E com isso, a igreja será transformada. Quando nós cantamos as verdades de Deus de volta para Deus, as verdades de Deus confrontam o nosso ser e muda quem nós somos. Então, a importância de nós cantarmos a verdade de Deus. Agora eu vou falar um pouquinho sobre como fluir no profético na adoração. Para fluirmos no profético, é necessário nós termos uma compreensão das Escrituras. Sua palavra precisa estar gravada em nossos corações. Em Apocalipse 19 diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E tudo que Jesus é condiz na palavra de Deus. Ele é a própria palavra. Nós, como músicos, nós precisamos estar sensíveis ao que Deus quer falar sobre a igreja. Então, Gabi, mas como eu consigo fluir no profético? Então, primeira coisa eu falei, é necessário nós termos a leitura da palavra, o estudo bíblico. É necessário a gente conhecer a palavra. Se você não conhece a palavra, não há como fluir no profético, porque falando em Apocalipse 19:10, diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, o que é a profecia? É o testemunho de Cristo. Então, tudo aquilo que você profetizar perante a igreja precisa estar alinhado com a palavra. Então, é muito importante você estudar a Bíblia, você conhecer as Escrituras, para que você não fale coisas que não condiz com a palavra.
Então esse é o primeiro passo, você precisa saber as escrituras. Segundo, quando você for ministrar no louvor, ou você é um músico, ou você é um cantor, ou um líder de adoração, você precisa perguntar para Deus o que ele está pensando no momento, o que ele quer liberar sobre a igreja, o que ele quer falar sobre a igreja. E Deus pode te responder de diversas formas. Deus pode te responder através de uma visão, de um versículo bíblico, de uma situação que ocorreu, ou alguma coisa que ele falou com você durante a semana e ele acabou de te lembrar naquela hora, né? Então, ele pode falar de diversas formas, mas lembrando, tudo tem que ser pautado na palavra de Deus. Se não for de Deus, vai ser bem claro, vai ser algo que, se for algo do seu coração, você vai saber. Você vai saber que foi algo do seu coração, não está pautado na palavra, a palavra não diz a respeito daquilo, então não é Deus que está falando. Sempre Deus vai falar através da palavra dele. Quando Deus trazer a palavra ao seu coração, você precisa pensar qual é a maneira que você vai passar aquela palavra para a igreja, né? Que você vai demonstrar, que você vai falar aquilo que Deus falou ao seu coração. Falando especificamente para cantores e líderes de adoração, você vai desenvolver a palavra cantando ou falando. Então, por exemplo, você acabou de sentir que Deus está falando com você a respeito de paternidade e você precisa falar sobre paternidade na igreja. Então, o que você vai fazer? Vai olhar na palavra e vai ver um versículo bíblico que fala sobre paternidade. E você vai lá, por exemplo, Romanos. Romanos fala, né, que ele não nos deu o espírito para temer, mas nos deu o espírito de adoção, pelo qual nós clamamos Abba Pai. Então, você vai achar um jeito de desenvolver aquele texto cantando ou falando para a igreja e liberar algo sobre ela especial. Você pode fazer uma oração, você pode cantar aquilo que Deus está falando no coração, profeticamente, a respeito de paternidade sobre a igreja, né? Então, isso é só um exemplo para você poder entender melhor. Um aviso muito importante também para você que é líder de louvor. Os músicos, os cantores, têm que estar no mesmo lugar que você está, né? Lembrando que a adoração no domingo não é o seu tempo de devocional, líder de adoração, né? A adoração no domingo é onde você, com a igreja em uma só voz, irá declarar as verdades de Deus de volta para ele. Líder de adoração, o seu papel é levar a igreja em adoração. Não é você adorar o Senhor como se estivesse no seu quarto. Então você tem esse encargo, você tem que prestar atenção nos músicos, nos cantores. É muito importante, meu líder sempre me falava, Gabi, canta de olho aberto, lidera o louvor de olho aberto, presta atenção na igreja, presta atenção nos músicos, presta atenção nos cantores. Então vai uma dica aí, não cante de olhos fechados, cante de olhos abertos e presta atenção. Sabe, onde você vai levar a igreja, onde você vai liderar a igreja, onde o Espírito Santo está falando para liderar a igreja. Então nunca vá a um lugar onde os músicos não foram com você e nem os cantores, né? Lideram eles para que vocês estejam no mesmo lugar sempre. Então, se for necessário, para tudo e deixe o Espírito Santo ministrar o coração de vocês. Então, agora para finalizar, eu vou terminar falando que fluindo profético é testemunhar Cristo por meio do louvor. Fluindo profético nada mais é do que testemunhar a beleza de Cristo, testemunhar a grandeza de quem Ele é por meio do louvor. Uma coisa que você sempre tem que lembrar, o profético sempre, sempre, sempre exaltará Cristo. Sempre. Nunca irá exaltar os nossos corações. Nunca irá exaltar os nossos problemas. Nunca irá exaltar a nossa vitória, mas sempre exaltará Cristo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu falei um pouquinho daquilo que eu acredito, daquilo que eu aprendi ao longo desses anos. E eu espero que tenha abençoado vocês. Eu quero muito agradecer o Luan e a Dandara por essa oportunidade. Eu tô muito feliz. Pra mim é um prazer estar aqui falando pra vocês. E é isso, gente. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês. E se lembrem, Deus, Ele é digno de toda a nossa adoração e toda a nossa devoção. É isso. Um abraço.